Olá amigos, estou de volta com mais um vídeo e agora para falar sobre a Semana Santa, mais especificamente sobre o Domingo de Ramos, dando algumas orientações, passando sobre algumas curiosidades e outras coisas que possam ser importantes para viver bem esse momento importante do nosso calendário litúrgico, para celebrarmos melhor. Começo dizendo que o Domingo de Ramos ele é o portal da Semana Santa. Com o Domingo de Ramos, nós adentramos a esta semana que é o ápice do calendário litúrgico. Nós estamos já bem próximo da Páscoa e o Domingo de Ramos tem o intuito de já nos dar uma prévia do que é o mistério pascal. Então, neste dia, se recorda a entrada de Cristo em Jerusalém. Essa é a ideia principal do Domingo de Ramos, a entrada de Cristo em Jerusalém para realizar o seu mistério pascal, paixão, morte e ressurreição. Então, ao participar do Domingo de Ramos, não perca isso de vista. É a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém para realizar o seu mistério pascal. Essa celebração, ela é única, nós podemos dizer. A celebração solene, a missa principal, ela deve ser apenas uma no domingo. Não pode haver duas missas na mesma paróquia, na mesma igreja, podemos dizer, com solenidade de procissão. Então, a missa do Domingo de Ramos, se você for à sua paróquia, você vai ver que é apenas uma única missa com procissão. As demais missas podem ser solenizadas, mas ela não tem a procissão. Então, nós temos a missa principal com a procissão e bênção dos ramos. E como é que é esta missa solene com procissão? No Domingo de Ramos se usa os paramentos vermelho, porque lembra a paixão de Cristo. Então, o paramento utilizado no altar, nas vestes do sacerdote, nas vestes da equipe de celebração, toalha do altar, é da cor vermelha, o paramento da cor vermelha. A Assembleia, ela se reúne num lugar apropriado, sempre fora da igreja, para essa missa solene, para essa missa com procissão. O local que as pessoas se encontram é um local fora da igreja, de preferência que tenha um espaço para ver uma procissão. Ali naquele espaço se prepara um pequeno altar com uma toalha vermelha, com o missal romano, para que o presidente da celebração possa acompanhar bem a celebração. Você providencia os materiais, além do missal, por exemplo, a caldeirinha com o aspergio para fazer a aspersão dos ramos, pode ser mais de uma, porque os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão também podem auxiliar o sacerdote na hora da aspersão dos ramos. E também é importante providenciar ramos. É pedido que a Assembleia, que o povo que participa dessa missa leve ramos, mas sempre tem aquelas pessoas que não levam ramo. Então é bom a equipe litúrgica preparar também ramos de reserva e preparar o ambiente da celebração, tanto lá o espaço fora, onde vai iniciar a celebração com alguns ramos, vasos com ramos, como também a ornamentação da igreja, onde a missa vai acontecer, com ornamentações com ramos. Isso é um conselho litúrgico para esse dia, para lembrar a importância do Domingo de Ramos e os seus significados. As pessoas então vão se concentrar nesse local fora da igreja com os seus ramos nas mãos, aguardando a hora dos ramos serem abençoados. Esses ramos, eles podem ser de palmeira, pode ser ramos de oliveira, pode ser ramos de ervas aromáticas ou outro que você preferir. Geralmente o mais tradicional são ramos de palmeira que as pessoas utilizam, mas pode ser também de uma outra
planta. Se você olhar lá na orientação do Evangelho, das leituras, as pessoas colocavam ramos aonde ia passar Jesus, mas não especifica o tipo de ramo. O mais tradicional dentro das nossas realidades culturais é com ramo de palmeira ou de oliveira. Então, enquanto as pessoas se aproximam daquele espaço onde vai ter início a celebração, é importante que uma equipe de canto, um grupo de pessoas cantem cantos apropriados para esse momento. Pode ser cantos tradicionais, voltados para o Domingo de Ramos. Se você tiver alguma dúvida também, consulte lá o Missal Romano, na página 220, tem algumas sugestões de canto para esse momento, enquanto as pessoas vão se achegando ao espaço onde terá início a celebração da missa do Domingo de Ramos. É importante destacar que essa parte fora da igreja é parte integrante da missa. Muitas pessoas imaginam que é um apêndice da missa apenas. É a única missa em que a procissão está incluída dentro do rito da missa. Ela faz parte do ato penitencial dessa celebração. Então, se você não foi à procissão, se você perdeu a procissão, é como se você tivesse perdido o ato penitencial da missa, ou seja, uma parte da missa. Por isso, faça um esforço para ir ao local, a menos que você tenha problema nas pernas, seja uma pessoa muito idosa que não possa caminhar, mas se você tem condição de participar, vá até o local onde a missa se inicia para você participar integralmente da missa. Então, lá naquele local apropriado onde a missa se inicia, fora da igreja, o sacerdote ele inicia a missa saudando o povo como de costume, né? Fazendo o sinal da cruz, acolhendo as pessoas, fazendo uma breve exortação sobre o início da celebração, dando o sentido da celebração também. Nesse dia, se quiser também que uma pessoa que faça o papel de comentarista ou de animador pode fazer uma acolhida para as pessoas naquele local. Logo em seguida, faz a oração própria que está lá prevista no Missal Romano e inicia-se a aspersão do ramo, que é propriamente a bênção dos ramos. Então, vocês percebem que a bênção está logo no início, a bênção dos ramos está logo no início da celebração. Às vezes a pessoa chegou atrasada à missa e ela quer abençoar o ramo e aí já passou o momento da bênção dos ramos. Então fique bem atento também a esse detalhe. A bênção dos ramos, ela se dá através de uma oração antes e depois da aspersão. Então faz a bênção da água, o padre faz a bênção da água que vai ser aspergido nos ramos e em seguida começa a aspersão. Então, dependendo do número de pessoas, é importante que o sacerdote tenha um auxílio na hora de fazer a aspersão. Geralmente quem auxilia nessa hora são os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística que fazem essa aspersão. Após a aspersão, aí tem a proclamação do primeiro evangelho, que pode ser proclamado por um diácono, se houver, ou então pelo presidente da celebração. Esse evangelho varia de acordo com o ano correspondente. Se é o ano A, é um evangelista, se é o ano B, é um outro evangelista, e se é o ano C, é outro evangelista. Então, dependendo do ano, é o evangelista próprio daquele ano. Depois da proclamação do Evangelho, é possível também fazer uma breve homilia. O Missal Romano destaca breve homilia, com breve palavras, para não se alongar muito. Mas é bom que se tenha ali algumas explicações desse Evangelho que acabou de ser proclamado para inteirar a Assembleia. E após a breve homilia é que tem início a procissão até a igreja, onde a missa será continuada. Então, o celebrante, o ministro, ele inicia a celebração. Vale destacar aqui, o Missal Romano faculta que o ministro possa dar início à celebração. Está ali dentro das orientações, das instruções do Missal Romano. É importante que antes de sair a procissão, que tenha algumas orientações em relação ao trajeto por onde a procissão vai seguir,
orientar alguns procedimentos também a ser tomado para que a procissão flua naturalmente, com eficácia, mas sobretudo que seja um momento de oração, não um mero caminhar, mas também um momento de oração. E para isso é bom ter algumas exortações. Como que é a procissão? A procissão, ela se dá da seguinte maneira: à frente vai o turiferário, que é aquela pessoa que leva o turíbulo, isso se houver incenso. Então, se a comunidade, a paróquia optou por ter incenso na celebração, à frente vai o turiferário com o turíbulo aceso, seguindo primeiro. Depois do turiferário, aí vem o cruciferário, que é aquele que leva a cruz. A cruz nesse dia, a cruz processional ou uma cruz apropriada para esse momento, ela deve estar adornada com ramos, com pano vermelho. Aí você faz a sua opção, a equipe de liturgia escolhe o que vai colocar nessa cruz que vai à frente. Fica bem se você colocar alguns ramos, se colocar um pano vermelho nessa cruz, que lembra a paixão, o sangue dos mártires, do próprio Jesus Cristo. E, então, esses são alguns sinais que ajudam a evidenciar o conteúdo desta celebração. Do lado da cruz pode ir 2 seroferários, que são aqueles 2 que carregam 2 velas, 2 coroinhas com uma vela acesa, um cada lado, seguindo a procissão. Então, 2 coroinhas ou 2 acólitos ladeando a cruz processional. E logo após a cruz, aí então vem o sacerdote, o presidente da celebração, com o diácono, se houver, e os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, que estão participando desta celebração. E depois, então, dos ministros, aí vem todo o povo de Deus acompanhando a celebração, cantando, entoando cantos. Então é importante que durante a procissão se entoe cantos apropriados. Se a equipe de liturgia tiver dúvida em relação a cantos para a procissão, o Missal Romano tem algumas sugestões também, ensaie com antecedência, mas tem muitos cantos próprios, né, para essa procissão do domingo de Ramos. E é bom que se providencie uma equipe de canto também, porque às vezes se esquece de providenciar uma equipe de canto para a procissão e a procissão não tem canto, aquela procissão em silêncio, não fica bem. É bom uma procissão com bastante cantos, com bastante orações, e para isso é bom que tenha pelo menos uma equipe de cantos ou uma pessoa ou 2 que se animem a motivar essa procissão e o que vai ser rezado durante essa procissão. Para a procissão, então, é importante providenciar alguém que organize, alguém para dar segurança no trânsito, lembrando que se você vai passar por alguns lugares que tem movimento, é bom que vá alguém à frente, do lado, lá no final, orientando os motoristas, porque é muito perigoso. Domingo é um dia mais tranquilo, mas mesmo assim é bom que se tenha alguém que oriente o trânsito para a procissão do domingo de Ramos. Definir também o trajeto com antecedência para que possa caminhar tranquilamente, seguindo os caminhos que já foram previamente traçados. E tenha sempre um plano B para esse dia, né? Porque às vezes pode chover, essa época do ano, em determinadas regiões do Brasil costuma chover bastante. Então, se está chovendo, impossibilita, inviabiliza a procissão, e é bom que a equipe de liturgia tenha tido um plano B para a procissão, caso haja chuva ou tenha algum outro imprevisto para esse dia. Terminada a procissão vai até a igreja, então a chegada à igreja. Como é que se dá essa chegada à igreja? Ao entrar na igreja canta-se um responsório apropriado, ou então um canto que refira à entrada triunfal do Senhor em Jerusalém. Se você tiver alguma dúvida, dê uma olhadinha lá na instrução geral do Missal Romano, na página 228, tem lá algumas sugestões.
Sempre acontece de pessoas que não vão à procissão, às vezes porque é uma pessoa muito idosa, que tem problema nas pernas, pessoa doente, então elas aguardam na igreja. Não tem problema que essas pessoas aguardem na igreja. Elas, quando você chega, ela está lá com o raminho dela esperando, mas o ramo não foi abençoado. Então é conveniente que o presidente da celebração e os ministros, nessa hora, ao entrar na igreja, também faça a aspersão dos ramos daquelas pessoas que não puderam, que tiveram impossibilitada de acompanhar a procissão do domingo de Ramos. Quando chega ao altar, o presidente da celebração ele vai saudar o altar com um beijo de saudação, isso também é opcional, mas pode ser feito. Isso vai incensar o altar, se estiver utilizando incenso nessa celebração, e depois, em seguida, ele vai dirigir a cadeira presidencial. Se ele estiver usando a capa nesse dia, possibilita-se que use a capa durante a procissão, a capa pluvial. Se ele estiver usando a capa, ele retira a capa nesse momento e coloca a casula. Se ele já estiver de casula, ele continua usando a casula. Então, ele dirige a cadeiras, vai omitir os ritos iniciais, lembrando, nessa missa principal, nessa missa solene que teve procissão, os ritos iniciais já foram feitos lá atrás, no início. Então, não tem ritos iniciais dentro da igreja, porque já houve os ritos iniciais. Então, vai omitir os ritos iniciais e ele vai fazer ali a oração do dia. Então, ele chega, é o oremos, a oração do dia ou da coleta. Ali, então, a missa prossegue como de costume. Vale lembrar que o missal romano, ele possibilita outras formas de celebração para o Domingo de Ramos, se não houver procissão, como eu disse antes, se estiver chovendo, não teve possibilidade de fazer a procissão, tem também lá no missal romano um plano B e um plano C. Sugestões de como fazer a missa solene, mesmo sem procissão. Aí você vai fazer a procissão dentro da igreja, naquele momento, com aqueles cantos todos, né, com uma outra característica, mas tem também essa possibilidade se foi suprimida a procissão por alguma eventualidade. Então há essa possibilidade também. Então a missa vai ser continuada ao chegar à igreja, após a procissão, a entrada solene, aí então o sacerdote dá continuidade à missa com a oração do dia e logo em seguida a liturgia da palavra, que são as leituras. Embora já tenha tido a leitura antes, lá própria de um evangelho, agora tem as leituras próprias do dia. A primeira leitura, o salmo e a leitura da história da paixão. Então, são essas leituras bíblicas da liturgia da palavra. Toda a assembleia está assentada, a equipe de celebração, e aí, então, um diácono, se houver, ele vai proclamar a leitura da paixão, juntamente com uma equipe de leigos. A parte que corresponde a Cristo, geralmente é o sacerdote que faz dentro da leitura da paixão. Após a leitura da paixão, aí vem a homilia do Domingo de Ramos, a oração do creio, a profissão de fé, e a missa segue normal, com o prefácio próprio da paixão. Então essa é a missa, um resumo da missa do Domingo de Ramos. Eu queria trazer aqui para encerrar algumas curiosidades acerca do Domingo de Ramos, curiosidades e também recomendações. Com relação aos ramos, há uma tradição, né? A pessoa abençoa o ramo, o que fazer com o ramo? Na devoção popular, as pessoas usam o ramo bento para queimar em dias de tempestade. É muito comum a gente ver isso, né? Isso faz parte de uma superstição ou de uma crença de no dia que há raios e tempestades, queimar o ramo abençoado no Domingo de Ramos, que acalma a tempestade. Então você vai ver muito isso pelo aí interior do Brasil, na tradição popular acerca do ramo bento. Mas uma recomendação que é dada, litúrgica, é que os ramos possam ser guardados, aqueles ramos que sobraram, para ele ser queimado, para fazer as cinzas do ano seguinte, da quarta-feira
quarta-feira de cinzas. As cinzas que nós recebemos na cabeça, na quarta-feira de cinzas, ela pode e deve ser confeccionada pelas cinzas dos ramos bentos no domingo de Ramos. Essa é uma orientação litúrgica que é importante ser feita, providenciar as cinzas com os ramos que foram queimados do ano anterior. A procissão, então, como eu disse lá no início, é parte integrante da missa, ela corresponde ao ato penitencial. Se você perdeu a procissão, você perdeu uma parte da missa, apenas uma única missa solene com procissão nesse dia. Em outras missas você pode aspergir os ramos, mas sem a procissão, e essa missa, ela sintetiza o mistério pascal, paixão, morte e ressurreição. Ela sintetiza praticamente a Semana Santa. Então a gente começa a Semana Santa com uma amostra do que vai ser durante toda essa semana. Nesse dia se lê, como eu disse também, a narrativa da paixão, como na Sexta-feira Santa. Só que muda o evangelista. No domingo de Ramos, a gente lê a narrativa da paixão do evangelista Lucas, enquanto que lá na Sexta-feira Santa nós vamos ouvir a narrativa da paixão do evangelista João. É importante também, como toda Semana Santa, que se prepare com antecedência a missa do domingo de Ramos, né? Escolhendo o local aonde vai iniciar a missa, selecionando ramos, providenciando os ramos, providenciando quem é que vai fazer a aspersão dos ramos, todo o material, o trajeto da procissão, quem vai fazer as leituras, quem que vai participar da narrativa da paixão, que são vários personagens que pedem ali, então já deixar devidamente preparado. Todos esses elementos ajudam a celebração a fluir naturalmente e a ter aquela característica de uma celebração bem organizada e, consequentemente, bem celebrada. Então essas são algumas orientações. No próximo vídeo eu vou falar dos outros dias da Semana Santa. Como a Semana Santa é uma semana muito intensa, eu vou falar em vídeos separados de cada dia. No próximo vídeo eu vou falar dos 3 primeiros dias da Semana Santa depois do domingo. A Segunda-feira Santa, a Terça-feira Santa e a Quarta-feira Santa. Que são 3 dias que às vezes as pessoas não sabem o que fazer nesse dia. E há uma gama de sugestões que nós podemos fazer nesses 3 dias da Semana Santa para não deixar uma lacuna na Semana Santa, uma vez que essa semana ela é muito importante. Então no vídeo seguinte vou dar algumas sugestões para segunda, terça e quarta-feira Santa. Se você gostou desse vídeo, não esqueça lá dos 3 Cs. Curta, compartilhe e comente. Nos seus comentários, seja respeitoso. Comentários que faltar com o respeito, eu costumo excluir esses comentários. É que eu fiz um vídeo da campanha da fraternidade e teve muita gente faltando com respeito. Eu eliminei todos os comentários desrespeitosos que apareceram nesse vídeo da campanha da fraternidade. Então eu costumo avaliar se o comentário for desrespeitoso, ofensivo, eu apago o comentário. E não esqueça de se inscrever também nesse canal, aperte lá um sininho que tem do lado ali para você receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. Deixo aqui o meu abraço e que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo.